O Supremo Tribunal Federal retomou nesta terça-feira o interrogatório dos réus acusados de tentativa de golpe de Estado em 2022. A sessão começou às 9h05, 3 minutos após o horário prometido pelo relator, ministro Alexandre de Moraes. Iniciamos os interrogatórios na data de hoje, 10/6. A partir de agora, às 9 horas, retoma a audiência para interrogatório dos demais réus. A audiência foi aberta com o depoimento do almirante Almir Garnier, comandante da Marinha no governo de Jair Bolsonaro. Na sessão anterior, foram ouvidos o ex-ajudante de ordens Mauro Cid e o deputado federal Alexandre Ramagem, ex-diretor da ABIN. Vamos iniciar hoje com o interrogatório do réu Almir Garnier Santos. Eu peço que o réu Almir Garnier Santos e o doutor Demóstenes Torres venham à mesa principal. O almirante é acusado pela Procuradoria-Geral da República de participar do Núcleo 1 da trama golpista, responsável por planejar o golpe. Além disso, ontem, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro classificou Almir Garnier como parte do grupo radical do núcleo golpista. Durante seu depoimento para a Polícia Federal, Almir Garnier se reservou ao direito de ficar calado, mas no interrogatório do STF, o almirante tentou desmentir alguns fatos confirmados por Mauro Cid, como a reunião onde foi apresentada a minuta do golpe. O senhor na polícia foi chamado para interrogatório, mas exerceu seu direito ao silêncio. Confere? Verdade, ministro. Certo. O senhor, vamos iniciar... Posso aduzir? Por favor. Eu exerci o direito de ficar calado por orientação do meu advogado, uma vez que, naquele momento, não haviam sido dados a conhecer as acusações contra mim. Apenas eu sabia pelo jornal. Vamos iniciar, almirante Garnier, com a reunião do dia 7 de dezembro. O senhor se recorda quem convocou o senhor para essa reunião? O presidente da República, por intermédio, provavelmente, do ministro da Defesa. Quem mais participou com o senhor nessa reunião? O ministro da Defesa, o então ministro, o general Paulo Sérgio, o general de Exército Freire Gomes, comandante do Exército à época, o próprio presidente. E, em termos de reunião, foram esses. Garnier contou uma versão diferente de Mauro Cid sobre o plano de Bolsonaro de desqualificar as urnas eletrônicas e declarar que as eleições foram fraudadas. Almirante, seja em relação a minuto, ao documento, aos conselhandos, seja na conversa, foi conversado sobre eventual fraude às urnas nas eleições, sobre exageros da Justiça Eleitoral, sobre a necessidade de novas eleições? Senhor ministro, não me vem à cabeça a questão de necessidade de novas eleições terem sido discutidas ali. Naquele dia não houve isso. A busca, a ideia de que poderia haver fraudes ou condução ligada, alguma coisa ligada à condução das eleições, de certa forma estava dividida em duas vertentes. Uma com a equipe de transparência que trabalhava na transparência eleitoral, tinha um grupo das Forças Armadas que trabalhavam junto ao TSE, que estavam analisando a questão que poderia levar a esse entendimento de se identificou ou não alguma fraude. E, ao mesmo tempo, o presidente também nos colocava a par das questões legais, onde ele discutia através, creio eu, ou juntamente com o partido dele, o Partido Liberal, questões de condução da justiça eleitoral, né? O almirante negou que tenha dito que colocaria as tropas da Marinha à disposição do presidente. Aqui já o comandante da Força Aérea, teria dito, tanto no inquérito policial quanto em juízo, teria dito que, a partir dessas discussões, da possibilidade que o presidente colocou de um estado de exceção, e com isso a decretação da GLO para
novas eleições e impedir que o presidente eleito pudesse tomar posse, que o senhor teria sido o único que, abre aspas, colocaria as tropas da Marinha à disposição do presidente. O senhor se recorda disso? Eu me recordo do que disse o brigadeiro Batista Júnior. E isso não ocorreu? Não, senhor. Em primeiro lugar, o brigadeiro Batista Júnior não estava presente nessa reunião. O comandante Freire disse, perdão, verdade. O comandante, general Freire Gomes estava Freire presente. Gomes, isso. Ele disse que o senhor teria sido o único que colocaria as tropas da Marinha à disposição. Isso ocorreu ou não? Não, senhor. Não ocorreu. O senhor nem tocou nesse assunto. O senhor vai ter essa oportunidade. O senhor não tocou nesse assunto. Senhor ministro, como eu lhe disse há pouco, não houve deliberações, nem o presidente não abriu a palavra para nós. Ele fez as considerações dele, expressou o que pareciam para mim mais preocupações e análise de possibilidades do que propriamente uma ideia ou uma intenção de conduzir alguma coisa em uma certa direção. A única que eu percebi que me era tangível e importante era a preocupação com a segurança pública, para a qual a GLO é um instrumento adequado dentro de certos parâmetros, que o senhor bem sabe. Então, eu, como é normal na minha atitude, eu me atenho às minhas funções e às minhas responsabilidades. Faz parte às vezes, lendo alguns desses depoimentos, eu tenho certa dúvida de procedimentos, porque o senhor sabe que nós estamos tratando de militares. A Marinha é extremamente hierarquizada e nós seguimos bem à risca o Estatuto dos Militares. Então, eu não vejo espaço. O Estatuto dos Militares diz que a um subordinado é dado apenas o direito de pedir por escrito uma ordem que ele receba e considere flagrantemente ilegal. Então, até que isso aconteça, para mim, ilações, discussões, eu vi aqui coisas como conversa de bar. Eu era o comandante da Marinha, eu não era assessor político do presidente. E eu me ative ao meu papel institucional. Ele também negou ser crítico das urnas eletrônicas, contrariando uma própria declaração dada à imprensa, que Moraes relembrou lendo o trecho da entrevista e pegando o militar na própria mentira. O senhor era crítico às urnas eletrônicas? Não, senhor. Há uma declaração do senhor na mídia, dia 14/5/2022, às vésperas. 14 de maio de 2022, sinalizando apoio. E o senhor agora mesmo disse corretamente que os militares devem ser até o seu papel institucional, e o senhor não é conselheiro político, não era conselheiro político do presidente da República. O senhor deu uma declaração sinalizando apoio às falas do presidente, então presidente Jair Bolsonaro, sobre a auditoria nas urnas eletrônicas, dizendo, abre aspas, como comandante da Marinha, eu quero que os brasileiros tenham certeza de que o voto deles vai valer, de que quem eles colocarem na urna vai ser contado e que eles escolheram de uma forma limpa, transparente. O presidente da República é meu chefe, é o meu comandante. Ele tem o direito de dizer o que ele quiser. Isso durante a inauguração da estátua Almirante Tamandaré. O senhor se recorda disso? Perfeitamente, ministro. O senhor disse, agora que o senhor é especialista em tecnologia. Fui um dia. Foi. Uma vez especialista, como se diz nas Forças Armadas, é eterno comandante. O senhor acompanhou a comissão. As Forças Armadas encontraram alguma fraude, alguma
algum problema nas urnas eletrônicas? Não que tenha chegado ao meu conhecimento. Moraes chegou a ironizar a ação patética de Garnier, que tentou intimidar o Congresso Nacional com veículos blindados velhos da Marinha lançando fumaça em Brasília. Almirante, eu queria tocar num outro assunto que à época foi muito divulgado pela mídia. No dia em que seria votada a emenda constitucional para introdução do voto impresso, pelo rosto do senhor já sabe qual vai ser a pergunta. Sei. No dia em que seria votado, houve uma novidade. O senhor foi à Marinha, e o senhor como comandante, o senhor foi entregar um convite ao presidente da República salvo engano, com 3 blindados. Não se lembra se eram 3, 4, com alguns blindados da Marinha. Eram mais do que isso. Que até, naquele momento, alguns estavam meio esfumaçados, né? O senhor se recorda, por isso isso deu muita repercussão, mas isso foi, naquele momento, até pela novidade, isso foi entendido como uma pressão ao Congresso Nacional, porque foi exatamente no momento em que se debatia na Câmara dos Deputados e seria votado. O senhor já disse que se recorda. Por que essa novidade naquele exato momento? Os chineses dizem que coincidências não existem. Teria sido uma coincidência, Almirante? Não existe até certo ponto. Eu acho. Muito obrigado, senhor ministro, por o senhor me fazer essa pergunta. Apesar de eu ter dado uma entrevista no mesmo dia onde me perguntaram sobre isso, uma das missões que eu me atribuí ao assumir o comando da Marinha era dar a conhecer à sociedade brasileira das capacidades da Marinha do Brasil. É comum, quando a gente vê pessoas militares fardados de camuflado, ou a gente vê um carro de combate, um tanque, como falam por aí popularmente, nas ruas, as pessoas acharem que é o exército que está ali. E a Marinha tem essas capacidades. Garnier chegou a ser debochado quando o ministro Luiz Fux perguntou sobre a operação para prender o então presidente eleito, Lula. O senhor participou de alguma reunião em que um dos integrantes da cúpula superior das Forças Armadas ameaçou prender o presidente da República? Não, senhor. Ouviu falar sobre isso? Ouvi na imprensa. Até achei, se o senhor me permite, eu achei surreal. Não faz parte das normas das Forças Armadas, da hierarquia, disciplina, atitudes dessa natureza com esse contexto. Perguntado sobre os atos golpistas do 8 de janeiro, o almirante se esquivou, colocando a responsabilidade no novo comandante. Agora, como o senhor mencionou que os senhores, evidentemente, é tudo que nós, cidadãos, esperamos, que os senhores tenham serviço de inteligência, o que o senhor atribui o deslocamento daquelas pessoas no 8 de janeiro para a Praça dos Três Poderes com aqueles atos de vandalismo? Isso não estava na esfera do conhecimento dos senhores? Senhor ministro, eu passei o comando no dia 31 de dezembro de 2022, formalmente por decreto do então presidente Jair Bolsonaro, que, a meu pedido, me exonerou e nomeou interinamente, até que o presidente Lula fizesse, o atual comandante, o almirante Olsen. O almirante também quase chorou quando respondeu sobre o motivo de se recusar a comparecer na cerimônia de transição do cargo. Eu gostaria de perguntar ao senhor, o senhor disse agora quando passou o comando, pela primeira vez na história um comandante não compareceu à cerimônia de transmissão do cargo, que sabemos todos é um momento extremamente formal e importante das Forças Armadas e principalmente da Marinha, que é realmente a mais tradicional. Por que o senhor não foi na transmissão de cargo? Eu agradeço ao senhor a pergunta, senhor ministro, porque eu já li umas 20
matérias de jornal, já ouvi dizerem tudo sobre isso e nunca ninguém havia me perguntado o porquê disso. O comandante da Marinha, quando se despede, ele tem direito a salva de canhões, tem direito a desembarque de lancha e tudo, e eu não tive nada disso. Eu havia programado toda a cerimônia no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, não era nem aqui em Brasília, porque eu comecei a minha carreira na Marinha aos 10 anos de idade, na Escola de Aprendizes de Operários da Marinha, e eu queria, depois de 52 anos na Marinha, eu queria me despedir lá. Porém, fiz toda a passagem de comando institucional, como está previsto na Ordenança Geral para o Serviço da Armada. Passei todo o serviço ao Almirante Olsen e à sua equipe. Mas a cerimônia, que é um ato bacana, interessante, mas é simbólico, eu não fui em respeito ao acordo que eu tinha me apalavrado com o ministro da Defesa e os outros comandantes. O brigadeiro Batista Júnior, por razões que eu desconheço, foi mudando a data de passagem dele e passou no dia 2 de janeiro de 2023. Então, essa é a razão. Eu agradeço ao senhor a oportunidade de esclarecer. Garnier desmentiu o depoimento do ex-comandante Freire Gomes ao responder o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, sobre a quantidade de militares à disposição para dar o golpe. O general Freire Gomes afirmou que, em outra reunião, que não é essa do dia 7 de dezembro, o almirante Garnier teria colocado as suas tropas à disposição do presidente. Teria, inclusive, dito qual era o número de fuzileiros que ele teria à disposição do ex-presidente. Eu gostaria de saber o que o almirante Garnier poderia dizer sobre isso. O almirante, foi inclusive citado no depoimento que eram 14 mil fuzileiros à disposição. O senhor se recorda disso? Com todo respeito, senhor ministro, eu creio que o doutor Gonet se refere a algo que disse o brigadeiro Batista Júnior, porque esse número 14 mil, se não me engano, eu li no depoimento que o brigadeiro... Não, é que depois nós perguntamos ao brigadeiro também, exato. Porque foi o único que eu me lembro de ter dito esse número. Bom, em primeiro lugar, e o número foi muito importante, porque eu estranhei de onde veio esse número. O Corpo de Fuzileiros Navais, ele tinha, no meu tempo de comando, 17 mil homens. Hoje ele tem cerca de 15.500, mais ou menos. E, portanto, me chamou a atenção de onde vem 14 mil. O almirante terminou o depoimento negando praticamente todos os questionamentos, inclusive o plano de prender autoridades. O senhor se recorda se foi tratado a prisão de alguma autoridade? Não, senhor. Nessa reunião, o que eu me recordo é que, após os considerandos, como disse para o senhor, me parecia que era assim, novas ideias que estavam em análise e o presidente Bolsonaro, com todo respeito a ele que eu tenho, ele fala de várias coisas ao mesmo tempo. Se o senhor vê o presidente dando entrevista, ele é normal o jeito dele, ele fala de muitas coisas ao mesmo tempo. Mas, ao final da exposição que ele fez, daquelas preocupações de segurança, e o Brasil vai para lá, vai para cá, e o PL entrou com ação tal, questionando tal e tal coisa no processo eleitoral, ele encerrou a reunião. Ele não deu seguimento à reunião. Ele disse que talvez nos chamasse depois, algo assim. Doutor Procurador. Muito obrigado, ministro. Eu estou satisfeito.